Olá, meu nome é Ângela Guimarães e você vai assistir agora mais uma entrevista da série Eles Deram a Volta por Cima. Hoje eu estou tendo a grande honra de entrevistar o Jober Chaves, da Universidade do Inglês. Ele tem uma história fantástica para nos contar, uma história de superação, de vitória. Um homem que chegou a dever 1 milhão e que superou tudo, e que superou de forma magistral. E é essa história que a gente quer conhecer aqui. Jober, muito obrigada por nos atender, por essa entrevista. E eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da tua história e como que você chegou a essa situação da dívida e o que você fez para superar. Eu comecei a minha jornada como empresário. Eu acho que é só como empresário que você consegue arrumar uma dívida de R$1 milhão, né? Eu acho que não deve ter um outro jeito. Mas eu comecei a minha jornada como empresário e eu era muito pobre. Eu brinco quando às vezes eu estou nos Estados Unidos, né? Eu falo que eu vim da Califórnia, mas é na Vila Califórnia, zona leste de São Paulo. Foi lá que eu cresci, né? E ali que eu comecei a minha carreira como empresário. Então, sem muita experiência, sem muita estratégia, mas eu dei esse passo de coragem, dei esse passo de fé. Com quantos anos? Nós estamos falando de 1997, 33, 35 anos, mais ou menos isso, de 33 a 35 anos, da hora que eu tomei a decisão até isso virar no papel, ser uma empresa mesmo. Uhum. E aí, quando a gente começou a empresa, eu comecei a minha escola de inglês ali na Avenida Paulista. Então a gente já começou Bacana. Um passo importante, alugamos um andar inteiro, e é muito legal porque eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então eu consegui crédito com o dono do imóvel, ele me deu 3 meses de carência no aluguel, consegui crédito com a gráfica, que fez o material para a gente, as cadeiras da escola a gente comprou com 30, 60, 90 dias para pagar. Então, basicamente, eu me lembro de ter começado essa empresa sem dinheiro. Então, isso foi inovador para a época. Audacioso. Eu não sabia que isso era impossível. Aí eu fui lá e fiz. Depois, Bacana. eu fui vendo os manuais, consultorias. Diz que é impossível você montar uma empresa sem dinheiro. Mas eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. E aí montamos um modelo de franquias. A gente chegou a ter 20 escolas. Umas 3 escolas dessas eram próprias e as outras 17, por assim dizer, eram franqueadas. O que aconteceu? E a gente foi crescendo, né, para esse modelo. Então, atingi essa coisa chamada sucesso. Aos olhos dos outros, eu fiquei rico. Mas, aos meus olhos, a gente estava construindo um bom estilo de vida. Uhum. Mas veio uma crise em 2001. Então, 2001 foi um ano de várias crises. Começa com uma crise pessoal. Eu tive uma rebelião de franqueados, e essa rebelião de franqueados me deixou muito magoado. Então, vou contar uma coisa que eu nunca contei isso em público, né? Então, a Ângela e a audiência dela vão ser os primeiros a saber. Aqui é um segredo, mas não é uma coisa que eu gosto de contar. Eu interiorizei essa mágoa e eu tive um câncer. Então, eu tive um câncer e eu perdi um rim por causa disso. Então isso me afetou emocionalmente para as outras crises que iam vir. Então a primeira crise foi a pessoal. Aí depois veio uma crise de apagão. Uhum. Teve a crise do apagão, nós tivemos um problema do apagão naquele ano. Teve uma crise do Itamar, que parou de pagar a dívida externa de Minas Gerais. E aí explodiu o dólar. Aí teve a crise do Lula, que era o candidato da esquerda, do PT, não sabia o que era, e faltava ainda uma crise final, que foi o 11 de setembro, que eu chamo que foi a cereja no bolo. Então, se eu contar, foram 5 crises, contando a pessoal e as crises que nós vivemos no Brasil e no mundo, foram 5 crises sucessivas, né? Mas eu insisto que a pior foi a pessoal, ela que me tirou a força emocional para eu vencer as outras crises. E aí eu
quebrei e fiquei devendo, foi aí onde eu fiquei devendo mais de R$ 1 milhão. A maior parte dessa dívida eram ações trabalhistas, porque apesar de eu não dever salário para ninguém, mas eu não paguei os direitos trabalhistas, as pessoas não eram registradas, isso fez parte da minha inexperiência como empresário, né? E isso gerou um problema para mim. Depois vieram dívidas bancárias, onde eu fui avalista e fiador de outras pessoas, né? E dívidas de fiador mesmo, que eu fui fiador de franqueados nos imóveis que eles alugaram, e tudo isso sobrou para mim, né? Então não foram dívidas que se eu chegasse, e aí, Gilberto, por que você ficou devendo? Ah, comprei uma Ferrari, comprei uma casa lá em Mônaco. Não foi isso, né? Foram dívidas que foram decorrentes, mais especialmente da minha inexperiência como empresário, né? Então, foram dívidas trabalhistas e dívidas avalistas e dívidas de fiança. Essas foram as maiores dívidas. Então, esse foi o ponto onde eu cheguei na dívida de R$ 1 milhão. Entendi. E o que você fez para conseguir dar solução para esse problema? Como que você conseguiu sair da dívida? Existiram dois processos, né? Dois processos, então, um emocional e um técnico. Então, o primeiro processo foi assim, durante esse período, isso, eu falo com vergonha, né? Esse período durou mais tempo do que ele precisava durar, ele durou alguns anos, e poderia ter durado 6 meses, poderia ter durado 1 ano, podia ter durado nada. Eu fiquei num processo de dó de mim mesmo. Então eu vivi um processo de dó de mim. Então isso virava um processo de eu ficar com dó de mim mesmo e um processo, para quem já assistiu aquele desenho da Penélope Charmosa, que tem a Esquadrilha da Fumaça, ou Quadrilha da Fumaça, eu não lembro. Eu sei que tem lá um personagem do desenho que ele falava, eu não merecia isso, né? Então todas as vezes que eu lembrava de por que eu estava devendo R$ 1 milhão, então, meu processo era sempre, se aquele pessoal não tivesse me colocado no pau, uma movidação trabalhista contra mim, se os caras que eu fui fiadores tivessem pago, se os caras que eu fui avalista tivessem pago, então o meu processo era um processo de dó de mim mesmo e eu não merecia isso, Então, esse processo durou mais tempo do que ele devia. Então, o meu primeiro ponto foi ter que lidar com isso. E eu confesso que eu levei um tempo para isso. Até que chegou um momento que emocionalmente eu estava equilibrado, eu consegui deixar tudo isso para trás e eu estava pronto agora para começar a jornada de caminhar em frente. Qual foi a virada da chave que você deu para ficar pronto, para deixar isso para trás, para caminhar para frente? O que aconteceu que você deu essa virada? Eu aprendi uma coisa com o meu mentor, que é o Bill, né? Então foi o Bill Bridge, ele que me deu uma mentalidade empreendedora. Então ele falava muito de uma questão emocional. Ele diz o seguinte, quando você está para baixo ou abaixo do seu potencial, basicamente isso vai se dever a uma coisa: você tem mais negativo do que positivo dentro do seu computador. Então, quando você tem mais negativo do que positivo dentro do seu computador, os resultados que você produz são negativos. Quando você tem mais positivo do que negativo, os resultados são positivos. Foi isso que eu fiz para me tirar da pobreza lá atrás. Eu bloqueei a entrada de negativo e passei a conscientemente adicionar positivo. O que eu fiz, isso aconteceu no final de 2007, eu li um livro de um cara chamado A Bíblia de Vendas. É um livro de um cara chamado Jeffrey Gitomer. Esse cara me bateu tanto nesse livro, mas ele me bateu tanto, que a minha vontade era ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou pegar esse cara de pau. De tanto que ele me bateu. Ele falou, para de ficar com esse processo de ficar com dó de você mesmo, para de ficar assistindo televisão. Ele falava uma coisa, para de ficar vendo a previsão do tempo, que isso é uma coisa mais de americano. O americano é viciado em ver a previsão do tempo. Esse problema eu não tinha, mas eu baixei a guarda. Eu voltei a assistir noticiário, não voltei a assistir novela, porque
porque isso eu realmente tirei da minha vida, mas voltei a assistir filme sem me importar se aquele filme era positivo ou negativo. De verdade, nesse processo, eu estava com dó de mim mesmo, eu baixei a guarda. Então esse foi o meu maior defeito. Quando terminou 2007, o Jeffrey Guito, meu marido, falou, me dá 6 meses da sua vida, traz valor para a sua vida, traz valor para o seu negócio, traz valor, para com o negativo, desliga a televisão. E eu falei assim, cara, eu olhando para ele no livro assim, e ele era grandão, não ia dar para eu bater nele não, tá? Mas eu falei assim, eu vou fazer o que você está fazendo, eu não vou fazer por 6 meses, eu vou fazer por 1 ano. E por 1 ano eu bloqueei de novo aquilo que eu tinha feito, eu bloqueei a entrada de negativo na minha mente. Bloqueei. Então, praticamente desliguei a televisão. Quando eu gosto muito de assistir filme, mas eu tinha certeza de que o filme trazia uma história inspiradora ou motivadora, não assistia filme de violência, não. E para mim isso era uma luta de verdade, porque eu gosto. Entendeu? Não vou mentir pra você, eu gosto do filme do Mel Gibson, que ele vai lá e mata os caras, e eu gosto. Parei de ver notícia, mais uma vez, e esse é o meu maior desafio. Eu sou viciado em notícia, então pra mim isso é uma luta. Eu ficar vendo, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, questões do impeachment, questão de se o A vai preso, se o B vai ser solto. E para mim isso é a minha novela. Né? Então eu critico as pessoas que assistem novela, mas essa é a minha novela. Entendi. Ficar vendo se o cara... E isso é informação negativa, não está acrescentando nada para nada. Né? E eu bloqueei isso, e eu falo, foi uma luta. Parece que, Gilberto, isso é fácil, vai? Não. Se você tiver esse mesmo hábito e se você tentar fazer, você vai ver que nós somos viciados em televisão, somos viciados em internet. Naquela época não tinha, mas hoje tem. Às vezes, se fosse hoje, é viciado em Facebook. Então você entra no Facebook só para dar uma olhadinha e 3 horas depois. Né? Então eu parei com isso e aí o meu tempo, então, e passei conscientemente a adicionar positivo. Então, colocar informação positiva, livros, áudios, como eu falo inglês, nos Estados Unidos tem muito podcast. Então eu pegava podcasts positivos e ouvia isso diariamente. E não aconteceu do dia para a noite, mas rapidamente o positivo passou o negativo. E aí eu me senti emocionalmente pronto para agora enfrentar essa batalha do 1 milhão. E isso então foi o emocional. Do ponto de vista técnico, eu fiz uma coisa que, puxa vida, eu podia ter feito isso lá também no começo. Eu fiz uma coisa o seguinte, eu vou tentar te dar esse exemplo, né? Mas é como se eu tivesse 2 empresas. Uma empresa que devia 1 milhão. E eu isolei essa empresa. Essa empresa é como se ela não existisse. Ó. A empresa de 1 milhão, ela está aqui, ela deve 1 milhão, mas nós não vamos cuidar dela. Eu tratava ela a pão e água. Aparecia um oficial de justiça, eu nunca fugi de um telefonema, de atender as pessoas, nunca tive essa coisa de manda dizer que eu não estou. Eu lidava com isso, mas agora eu lidava ainda mais com o menor tempo possível aqui. E é como se eu tivesse criado uma outra empresa, que essa empresa ia começar do zero, por assim dizer. E aí foi muito fácil levar essa empresa. Eu precisava conseguir tirar dessa empresa um prolabore de 6 mil reais, que era o que eu precisava para colocar comida em casa. Não pagava 1 milhão, mas aí não faltava mais comida em casa. E eu chamo essa fase de tirar a Ana Lúcia, a minha mulher, do meu pé. Porque a hora que eu consegui colocar comida em casa, aí ela não estava feliz que nós estávamos devendo 1 milhão. Mas agora ela parou de me atormentar, por assim dizer. Quando eu falo me atormentar, a mulher é um doce, ela me ajudou muito nesse processo, me ajuda até hoje. Mas ela parou de ficar estressada, porque agora tinha comida. E aí eu encontrei paz para viver esse momento. Então, isso foi no ano de 2009, nós equilibramos então as finanças pessoais. Eu devia 1 milhão, mas eu tinha até uma poupançazinha. Me lembro assim da gente ter 4, 6 mil reais na poupança, que a gente conseguia guardar
do nosso Prolabore. Uhum. A gente tinha o nosso Prolabore, mas a gente ainda conseguia economizar. E é muito difícil, às vezes as pessoas não entendem isso. Peraí, você está devendo 1 milhão e tem uma poupança? E é uma coisa difícil às vezes de entender, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E foi essa poupançazinha que permitiu que eu fizesse o investimento que ia gerar os recursos necessários para eu pagar 1 milhão no ano de 2010. Em 2010 nós migramos o nosso... A gente já estava na internet, mas aí a gente achou o ponto da polenta, né? Um bom nome para dizer, achamos o ponto da polenta, e aí o que a gente fez, a gente acelerou. A gente acelerou o processo, e eu vou dizer assim, no ano de 2009, eu faturei aproximadamente uns 500 mil reais, isso é faturamento. E quanto que sobrou para mim? 6 mil reais por mês. Então, 6 mil reais por mês, 72 mil reais no ano. Uhum. Tá? Então, dos 500 mil reais que eu faturei, porque muitas vezes as pessoas confundem faturamento com lucro. Exatamente. Então, o que eu faturei foi 500 mil reais, que entrou no caixa da empresa. Que eu consegui tirar para o Jober, naquele ano, foi 72 mil reais. Com 72 mil reais, dá para pagar 1 milhão? Não dá para pagar 1 milhão. Dá para viver? Deu para viver, mas aí a gente achou o ponto e no ano seguinte eu faturei 4 milhões e meio, em 2010. Entendeu? Então, aí com esses 4 milhões e meio, aí teve uma fase que eu brinco, que eu falo que no começo eu fui o agente secreto de ganhar dinheiro. Eu já estava ganhando dinheiro, mas ninguém podia saber. Uhum. Quem que não podia saber? O pessoal que eu devia 1 milhão. Exatamente. Porque se eles viessem nesse momento, você está ganhando dinheiro, eu não ia conseguir escalar o suficiente para pagar o 1 milhão que eu devia. Talvez podia pagar o primeiro que aparecesse, o segundo, mas no terceiro já não ia dar. Já não ia dar. E esse é um erro muito comum que as pessoas têm, né? Qualquer dinheiro já vai pagando, porque não aguenta pressão. Agora, qual foi a estratégia que você usou para aguentar a pressão? Não se deixar se intimidar pela pressão dos cobradores? Bom, a estratégia que eu usei só vai poder ser usada por quem tem a mesma característica que eu. Eu fui muito honesto no processo. Uhum. Então, a primeira coisa que eu assumi nesse ponto, eu devia 1 milhão, mas eu não roubei ninguém. Eu me senti à vontade para entrar em qualquer lugar, andar pelos lugares de cabeça erguida, porque eu não roubei ninguém. Eu cometi erros empresariais, entendeu? E eu estava pagando por esses erros, estava até sem a empresa, por assim dizer. Mas então o primeiro ponto foi de não carregar mais comigo uma culpa que ia além dos erros que eu cometi. Uhum. Porque às vezes a sociedade vai tentar colocar em você alguns rótulos como você deu o passo maior que a perna, você não devia ter feito isso, eu te avisei. E aí, se você está devendo, lembra aquele carro legal que você tinha? Se você não tivesse tido aquele carro legal, e de verdade, eu tive Mercedes, mas a Mercedes que eu tive custou 50 mil, eu estava devendo 1 milhão, não era... Não podia ser aquilo, entendeu? Exatamente. Mas às vezes alguém vai tentar te culpar, porque se não fosse aquela Mercedes, você não devia 1 milhão. Então, e aí isso faz você parecer um ladrão, porque fica parecendo que você roubou a empresa para ter a Mercedes. Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, eu agi com muita honestidade nesse processo. Então, eu olhava as pessoas nos olhos, eu atendia as ligações, não mandava dizer que eu não estava. Não era o tipo de devo, não nego, pago quando puder, mas era uma coisa assim, olha, eu não sei quando eu vou te pagar, mas todos os dias eu trabalho para isso. Então, a minha postura sempre foi uma postura, mas você não tem 5 reais para me dar? Eu falei, eu não tenho. Muito firmemente eu dizia, eu não tenho. Então, quando eu tomei a decisão estratégica de cancelar a dívida de 1 milhão, congelar essa dívida. Blindar, né? Blindar. Se a gente fosse usar um termo técnico, jurídico, seria o seguinte, eu dei uma moratória para a dívida de 1 milhão. Entendeu? Uma moratória. Você não vai ser paga enquanto eu não resolver coisas que são mais básicas, né? Então foi esse
essa foi a relação com essas pessoas. E eu acho que vale aqui, Ângela, mencionar. E aí, como que você foi pagando as dívidas? Sim. Depois do 1 milhão. Então, a primeira coisa que eu escolhi, das menores para as maiores. Ah, você fez essa estratégia? Primeiro das menores para as maiores e das pessoas físicas para as pessoas jurídicas. Então, eu fui pagando primeiro as menores ações trabalhistas, as menores coisas assim, por exemplo, não era o caso, eu não tinha esse tipo de dívida, mas vamos dizer que eu devesse para um supermercado do bairro. Então, apesar de ser uma pessoa jurídica, é uma pessoa física que você acaba encontrando. Exatamente. Então, não sei se isso faz sentido. Então, eu fui pagando as dívidas pequenas de pessoas que eu podia encontrar na rua. Porque isso tira de você o peso emocional dessa dívida. Exatamente. Então, primeiro eu fui para essas menores, depois eu fui para as maiores ainda, pessoas físicas, e por último eu fui para os bancos. Né? Então, essa foi a minha estratégia, da menor para maior. Porque às vezes tem gente que faz a estratégia o contrário, da maior para menor, e imagina o seguinte, se cada dívida tem uma pessoa por trás dela, e você tem mais dívidas menores e poucas maiores, quando você paga as menores é menos gente para te atormentar. Entendeu? Exatamente. Então foi essa a razão da estratégia. E às vezes também os menores dinheiros vão entrando primeiro. Então, eu não tenho 1 milhão, mas eu já tenho 100 mil aqui. Com 100 mil, o que eu consigo me livrar? E às vezes você consegue se livrar de um monte de dívidas de 5, 10, 15. E agora é hora de fazer, os bons acordos, né? Então, e eu tive uma coisa assim. Eu tive a possibilidade de contratar 2 advogados nessa época de negociação de dívidas. Os 2 honestos, mas um mais malandro com a palavra. E o outro mais íntegro com a palavra. Eu vou explicar melhor isso. Eu não queria que no processo de negociar as minhas dívidas falasse que eu estava mal. Não queria. Porque o Gilberto, coitado dele. Era mentira. Eu já estava ganhando dinheiro. Mas eu não podia falar que eu estava ganhando dinheiro. Então, como falar isso sem mentir? Então, eu não queria contratar um advogado. E teve um advogado, ele é meu amigo. E ele só não foi o cara porque ele ia usar essa estratégia. Entendi. Ele ia falar, e eu acredito muito no poder da palavra, ele ia falar que eu estava mal, você sabe como que é, o cara está devendo, ou você recebe agora um pouco, ou corre o risco de nunca mais receber, você já não recebeu por tantos anos, então... e a gente, porque é bem essa estratégia que eles fazem. Eu não queria essa estratégia. A estratégia que o mais longe que eu permitia que o meu advogado fosse era o seguinte: você sabe como estão as coisas, né? Então, aí a pessoa do outro lado fala, não tá bom para ninguém. E o meu advogado, ele fazia assim, ele não tinha autorização para falar. O Gilberto também tá, porque não era verdade. E eu não queria trazer esse peso emocional, essa carga negativa, ou como eu gosto de chamar, essa maldição para minha vida. Eu queria que as coisas, que elas continuassem bem a partir dali, né? Então, detalhe que talvez seja importante na hora que alguém estiver ali negociando as suas dívidas, né? Exatamente. E teve uma parte também que foi muito divertida. Eu já tinha dinheiro para comprar um carro novo, mas eu ainda tinha um carro velho. E era muito divertido andar de carro velho, porque as pessoas, você vê como as pessoas te tratam nessa hora. Porque tem gente que trata você de acordo com o que você tem. Exatamente. E não de acordo com o que você é. Exatamente. E foi muito divertido ver quem eram as pessoas. É um momento de purificação, né? Eu acho, de você saber quem é quem. Eu me diverti. Seja de chegar num restaurante que eu já podia pagar, e está estacionando um monte de Mercedes lá, e eu estava com meu carro estava pago, ele estava direitinho, ele não estava sujo, ele só não era uma Mercedes, entendeu? E ver como as pessoas tratavam. Eu me diverti muito nessa época, assim, e foi nessa época que eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu não quero perder essa humildade, então não importa se eu hoje tiver que chegar num restaurante de Mercedes,
eu ainda me sinto, eu quero chegar com o jeito de quem está chegando com um carro velho, por assim dizer. Eu não quero mudar esse jeito, sabe? Agora sou gostosão, bom na boca, né? Eu não quero isso para minha vida, né? Na verdade, toda crise, ela traz muitos ensinamentos, né? E é importante a gente aproveitar o momento para aprender muitas coisas, né? E mudar algumas coisas na gente. Eu vejo que, no fim, a gente sai melhor. Não tenho dúvida. Das crises. Não tenho dúvida. Até eu aprendi isso está escrito no meu livro, O Poder da Coragem. Eu falo que tem 3 razões pelas quais as pessoas passam por um deserto. Para lapidar o seu caráter, construir a sua fé e escrever a sua história. Então, e essas 3 coisas eu falo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não queria passar pelo que eu passei de novo. Então não me entenda mal. Tá? Entendo que eu tinha que ter passado, foi bom para eu estar até aqui contando a minha história, mas não é uma escolha que eu faria se eu voltasse no tempo. Então não escolha passar por uma dívida de 1 milhão para você lapidar o seu caráter. Né? Tem meios melhores menos doloridos de você fazer isso. Mas se eu passei, hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui compartilhando a minha história. O meu caráter foi lapidado, por isso que eu te falei. Talvez eu achei que as coisas tivessem acontecido um pouco fácil demais, da minha pobreza para o sucesso. E hoje talvez eu dê muito mais valor para a construção de tudo aquilo que eu fiz. Né? E a fé é isso mesmo. Né? Uma dívida de R$1 milhão não me derrubou. Existiu um momento na minha história, durante muito tempo do período que eu fiquei devendo, eu achava que os meus melhores dias haviam ficado para trás. Tá? Então, puxa, nunca mais vou ter dias como aqueles. Mas comum isso. Mas a minha história começou a mudar e eu falo que a fé estava instalada quando eu passei a acreditar de novo que os meus melhores dias estavam à minha frente. E você acreditar que seus melhores dias estão à sua frente, quando você está devendo R$1 milhão, esse verdadeiramente é um teste de fé. Exatamente. Eu tenho que dizer que eu passei nesse teste, né? Então, nesse aspecto foi positivo. Né? Uma coisa muito comum de quem passa pela falência e que tem uma família é a culpa por não estar podendo proporcionar à família aquilo que antes podia. Eu vivi muito isso, como eu sou a provedora da minha casa e eu tenho 3 filhos, então isso me acabava comigo, essa culpa, Como que você fez para você administrar isso de uma forma positiva? A partir do momento que você conseguiu, né? Qual foi, o que fez você conseguir não sentir esse peso da culpa? Eu tenho uma realidade. Então tem uma sorte e uma coisa que aconteceu. Quando isso aconteceu, meu filho mais velho estava com 17, 18 anos. Então ele já tinha entendimento suficiente para ver que nós estávamos vivendo uma crise. Ele foi o que mais sofreu, porque ele já era adulto. Então ele passou por isso. Não de sentir falta das coisas materiais, milagrosamente, nunca faltou comida em casa. Minha esposa chegou aí ao supermercado com R$20. E eu falo que ela fez o milagre da multiplicação. Eu cheguei com R$10. Então, você sabe o que é isso, assim, né? Eu não sei como vocês conseguiram. Dói demais. Mas vocês, de alguma forma, fizeram ali o milagre da multiplicação. Exatamente. Mas os meus filhos mais novos tinham 10, depois a menina teve 5 anos de idade, então foi dos 10 aos 15, ela do 0 aos 7, 8 anos, vivendo essa crise. Mas teve uma coisa que eu só descobri depois, nós isolamos isso. Então, eu e minha esposa, a gente teve desentendimento, a gente brigou, porque fica culpando um ao outro, e não é dizer que a gente passou isso como se a gente fosse um casal de monges tibetanos. A gente teve problemas, mas a gente fez um pacto e a gente conseguiu isolar os nossos filhos disso. Então,
eles nunca souberam que aquilo era uma crise. Eles percebiam que os amiguinhos tinham mais dinheiro do que eles. Eles percebiam, mas a gente sempre fez, isso faz parte. A vida é assim, uns têm mais, outros têm menos. A gente nunca transformou isso num drama e não foi uma coisa que a gente... E o mais legal, a gente fazia sacrifícios para no Natal dar um presente. Teve anos que a gente falou, putz, esse ano não vai conseguir, mas no final sempre dava, seja para comprar uma boneca, um carrinho, sempre o que a gente podia. A gente não usava, a gente aprendeu a usar expressões como, a gente não dizia isso está muito caro, porque uma vez o meu filho perguntou, tinha uma sandália na Daslu, é uma loja famosa, né, que custava R$4.000. E meu filho perguntou, e eu devendo 1 milhão, pai, essa sandália é caro? Eu falei, filho, depende de quanto você ganha. Se você ganha R$400, essa sandália é 10 vezes o seu salário. Se você ganha R$4.000, essa sandália é o seu salário. Se você ganha 40 mil, é 10% do seu salário. E se você ganha 400 mil, você nem sabe quanto custa a sandália. Então, o caro ou barato depende de quanto você ganha. Então nós aprendemos a usar uma frase em casa de dizer, isso está fora do nosso orçamento. Isso foi muito libertador, porque mostra até para a família, mostra para as pessoas no entorno que você tem uma organização. Exatamente. Né? Então, isso está fora do meu orçamento, não é uma questão de ser caro ou de ser barato, está fora do meu orçamento. Nós não colocamos isso no orçamento, vamos pensar nisso no ano que vem. Então isso ajudou muito em casa. Mas eu sei que nós conseguimos essa vitória quando a gente já tinha pago 1 milhão e eu estava andando com a minha filha no carro, ela estava com 10 anos de idade, assim. Eu perguntei para ela, filha, você lembra de quando papai e a mamãe não tinham dinheiro, às vezes você queria comprar uma coisa e a gente não tinha dinheiro? E ela falou assim, ai pai, eu não me lembro, eu era muito pequena. E eu, yes! Entendeu? Porque a gente conseguiu deixar ela fora de tudo que aconteceu. E isso faz muita diferença hoje, porque ela é uma menina de 15 anos, hoje completamente resolvida. Ela não traz dramas com ela não... Entendeu? Então, isso se deveu à parte a gente não levar para ela um problema que não era da alçada dela, que ela não tinha condições de resolver. Então a gente conseguiu deixar ela com a vida é bela. Que bacana. Com os nossos filhos, eles pegaram um pouquinho mais e o mais velho um pouco mais, porque é de acordo com a maturidade, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que está vivendo a pior fase da falência. Essa fase onde ele está desesperançado, onde ele está desesperado, onde as pessoas estão apontando o dedo para ele e onde ele não achou ainda o caminho de saída. Eu queria que você falasse diretamente para o coração dele. Eu não posso dizer para você nada diferente do que eu tenha feito, porque se eu falar para você fazer alguma coisa diferente é teoria. Então eu vou falar para você exatamente o que eu fiz. Se isole dessas pessoas que estão apontando o dedo, te criticando, ou até às vezes a pessoa não está nem te apontando o dedo e nem te criticando, é você que acredita nisso, tá? Às vezes a gente vive um processo e a gente acha que todo mundo está pensando em mim. E, gente, olha, eu aprendi isso com o meu mentor. As pessoas estão muito ocupadas com elas mesmas para estarem preocupadas com você. De vez em quando, entre 5 para meia-noite e meia-noite e 5, elas pensam em você. De vez em quando. E não é todos os dias. Então, se isola dessas pessoas que te fazem mal. E quando eu falo se isolar, encontre menos com elas, vá menos aonde elas estão. Então vai ser um período um pouco de solidão para você com relação a essas pessoas. Se aproxime de pessoas que acreditam em você. Pode ser uma pessoa, pode ser duas. E nesse momento vão haver pessoas que acreditam mais em você do que você mesmo. Eu tive um amigo assim, o nome dele é Serginho. Ele continuou acreditando em mim mais do que eu mesmo nessa época. Então foi uma pessoa que eu me refugiei nele. Quando eu estava me sentindo meio assim, ou estava me sentindo mal mesmo, eu me aproximava dele, porque eu sabia que ele ia vir com uma palavra encorajadora
para mim. Então, esse é um ponto. A segunda, todos os dias, como a primeira coisa do dia, coloque uma informação positiva dentro do seu computador. Esse computador aqui, tá bem? Então, como eu falava inglês, eu pegava um podcast nos Estados Unidos. Se você não fala inglês, uma das coisas que eu recomendo, se você acredita em Deus, você pode pegar um pastor, um padre, alguém da sua religião que tenha mensagens que você consiga gravar. Se está no YouTube, você consegue baixar ela para o seu celular e ficar só com áudio. Porque então o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você acorda, vai lá e coloca uma informação positiva. A primeira, porque isso seta a sua mente para você enfrentar o restante do dia. Depois, isola o negativo do restante do dia, faça alguma ação positiva e a última coisa que você vai fazer antes de dormir é colocar mais uma vez uma informação positiva. Pode ser lendo um capítulo de um livro, 5, 10 páginas, ouvir um podcast, às vezes o mesmo de novo. Quando você encontra um bom, fica ouvindo aquele lá, porque esse aqui mexeu comigo. Fica ouvindo aquele podcast mais vezes. Você não é obrigado a ouvir só uma vez, não. E né? Você pode ouvir mais vezes. Lembra do Jeffrey Gitomer, aquele que eu falei que eu ia dar uma surra nele? Ele falou assim, acrescenta valor para você todos os dias. Todos os dias você tem que colocar alguma coisa de valor dentro de você. E valor que você possa entregar para os seus clientes, entregar para a sua empresa, entregar para... Valor só é valor quando você consegue entregar para os outros. Porque se é alguma coisa que não vale nada, que você não consegue compartilhar, aí basicamente é perda de tempo, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu tomei essa decisão. Informação positiva de manhã, antes de dormir, e durante o dia eu procurei encontrar valor que eu pudesse trazer para a minha empresa, trazer para o meu negócio e entregar para as outras pessoas. Basicamente é isso que eu recomendaria se você está vivendo esse pior momento. Assista, por exemplo, um filme como O Último Samurai, que tem o Tom Cruise. Faz de conta que você é ele. Ele está vivendo o pior momento da vida dele. Ele já era um bêbado, basicamente pensava até em... Ele queria se matar, se você olhar. E aí você vê, ele passa um período de solidão, desenvolve uma nova habilidade. E aí, assiste o filme, é uma boa história para você se inspirar nesse processo de estar sozinho por uma temporada. Querido, muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas a superarem essa fase e que Deus te abençoe muito. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar essa história e de alguma forma eu espero que ela toque aí o seu coração e que contribua aí com a sua jornada e eu espero que contribua com a jornada da sua audiência de verdade. É só isso que eu posso desejar mesmo, tá bem? Muito obrigada. Eu quero te convidar a você a assinar o meu canal aqui no YouTube. Ao assinar, você vai começar a receber meus e-mails, meus artigos, os meus vídeos, onde eu dou dicas gratuitas sobre maneiras de você sair mais rápido dessa crise. O programa A Volta por Cima é um método que eu criei para ajudar empresários que estão enfrentando a falência a sair rápido, a encontrar o sucesso novamente. O caminho não precisa ser tortuoso como foi para mim e para tantas outras pessoas. Ele pode ser muito mais rápido e muito mais eficiente para você encontrar o caminho do sucesso novamente. Conte comigo, eu estou aqui. Um grande beijo para você.